falar. Então tá bom, vou confiar, confio. Hoje não tem Kahoot, não precisa ninguém ficar triste. Todo mundo pode ficar de boa. Eu não superei ainda, tá? Queria falar isso. Já faz uma semana já, tá mais que superado. Então, vamos lá então. Boa noite, né, pessoal? Vamos falar sobre Química Analítica, a matéria que vocês mais gostam nesse semestre, junto com Química Orgânica. Eu não sei por quê. Então, nós vamos abordar os seguintes tópicos. O professor já colocou aqui os assuntos da aula de hoje. A gente vai ver soluções, concentração de soluções, solubilidade, impurezas em soluções, análise qualitativa das soluções e resolução de exercícios da nossa lista que a gente está trabalhando. Hoje é tranquilo. Tá tudo tranquilo. Conteúdo legal aí para vocês. Vocês querem copiar ou posso continuar? Vai estar gravado, né? Então. Pode continuar, tá gravado. Tudo tá gravado, tudo tá gravado. Hoje é. Quando acabar a pandemia, tem que continuar mais alto. Se eu não esquecer, eu coloquei aqui, mas tudo bem, né? Vamos lá, acho que eu não vou esquecer. Vai uma caderno que eu não tenho no caderno também, senão eu esqueço. Mas esse professor é doido mesmo. Que, né? Então vamos lá, soluções. O que é soluções? Bom, solução é quando você tem uma dívida e alguém te dá dinheiro. Aí ele te dá a solução. Uau. Isso é uma bela... Você tem uma bela de uma solução. Não, mas foco. Aqui é química. Solução em química, o que é? É a mistura de 2 ou mais componentes. Mistura o quê? Tá quase lá, tá quase no caminho lá. Mistura de duas substâncias. Homogênea. Isso aí, isso mesmo. Mistura entre 2 ou mais compostos. Bonita. Isso aí, vai cobrando aí. Eu acho que tá fazendo caligrafia, hein? Eu também acho. É a mistura entre 2 ou mais compostos. Mas essa mistura tem que ser, como foi falado, uma mistura homogênea. Então, eu só tenho soluções quando eu tenho uma mistura homogênea. Se eu não tiver uma mistura homogênea, eu não tenho uma solução. Vamos dar um exemplo. Se eu pegar areia mais sal, eu pergunto para vocês, isso daqui é uma solução? Não. Não. Correto? Não. Aí se eu pegar água mais gasolina, é uma solução? Não sei se elas se misturam. Acho que não, hein? Tá, vamos ver aqui, ó. Água é H2O. É um composto inorgânico. E gasolina é uma mistura de carbonos. Orgânico, então, né? De 1 até, sei lá, 1 milhão de carbonos. Milhão, aham. Acho que não chega a 1 milhão, mas vamos supor que é 1 milhão. Tá. Então, isso daqui é um composto orgânico. Composto orgânico e inorgânico se misturam? Não. Depende. Por quê? Água e álcool.
A água é inorgânica. O álcool é orgânico ou não? É orgânico. Sim, é orgânico. Lembra lá quando a gente falou de funções na última aula, que eu falei que o álcool tinha um OH? Tá lá em cima aqui, ó. Se vocês não conseguirem ver, o álcool. Esse OH faz com que o álcool Misture. misture com água. Isso. É por isso que a gente consegue misturar o álcool com a água e ter uma solução. Mas água e gasolina eu não tenho solução, ou seja, a resposta aqui é não. Por quê? A característica a gente vai ver mais aprofundadamente em química orgânica. Mas é o quê? A água é uma substância polar, gasolina uma substância apolar. A gente não chegou nesse ponto ainda em química orgânica, mas provavelmente vocês já viram no ensino médio. Substâncias polares, basicamente são aquelas substâncias que misturam com água, e substâncias apolares são aquelas substâncias que misturam com gordura. Então, temos essa distinção. Então, aqui o mais importante é identificar, ou seja, identificar o que é uma solução e o que não é uma solução. Vamos dar mais alguns... Posso apagar? Tranquilo? Espera aí. Ok. Vamos lá. Espera aí, então. Vamos lá. Importante, vamos identificar sempre as soluções. Aí, no seu dia a dia, você pode criar várias soluções aí e várias misturas que não são soluções e ver na prática. Por exemplo, vocês misturaram água com areia naquela prática. Era uma solução? Pode apagar, professor. Não era a solução. Beleza. Então, vamos a mais alguns exemplos. E isso daqui, água mais sal, água mais açúcar e água mais óleo. É solução? Dependendo da proporção, né? A Exato. primeira é. Exatamente, isso mesmo. Depende da proporção. Mas, no geral, a gente vai falar que uma mistura de água e sal, ela é uma solução. Porque nós vamos ter diferentes classificações para as soluções. Água e açúcar, também a mesma coisa, depende da proporção. E água e óleo? Tem como misturar? Não. Essa daqui não mistura. Jamais será uma solução. Nunca será. Esse ponto aqui que a Leandra levantou, que a gente entrou em discussão agora, é bem importante. Por quê? Porque a gente vai chegar num ponto em definir e caracterizar as soluções. Bom, então a definição nós temos solução saturada, solução insaturada, solução supersaturada e solução saturada com corpo de fundo.
Se ele tiver feio, vocês me avisem, tá? Basicamente, já pode avisar então que tá feio. Começou bonitinha lá em cima. Oi? Começou bonitinha lá em cima, aí só vai piorando. É que você vai acabando o quadro, vai diminuir, vai vir um rebuliço. Isso aqui não mistura, isso aqui depende da proporção. Tá vendo, né? Não sou nem eu que tô reclamando. Poxa, vocês estão fazendo motim. Água e sal e água e açúcar, a gente falou que depende da proporção. Esse depende da proporção vai ser o quê? Vai definir ela em solução saturada, insaturada, supersaturada, solução saturada com copo de fundo. Anotem esses tópicos aqui, por favor. Esses 4 tópicos, que a gente vai dar continuidade a partir desses 4 tópicos que a gente abordou aqui. Quando vocês estiverem prontos, podem avisem, tá? Pode ir. Todo mundo já? Já terminei. Pode apagar então? Pronunciem aí, Sim. cara. A gente vai chegar num ponto que vamos determinar essas 4 soluções baseadas em uma propriedade das substâncias que se chama qual? Qual que é a propriedade de uma substância que define essas condições? Vocês imaginam? Na química, nós temos uma propriedade característica da substância que é a solubilidade. O que é a solubilidade? A solubilidade é quanto um soluto se dissolve em um solvente. Ou seja, essas 2 palavras aqui são importantes. Ó. Soluto e solvente. Vocês já estão familiarizados com essas 2 nomenclaturas? Sabem o que é? Sim. O que é, então? Fala aí para nós. Soluto é o sólido a ser dissolvido como é que é o nome do outro? Solúvel. Solvente. E o solvente é o líquido. Vou pegar aqui embaixo, tá? Que vocês estão vendo. Tá quase certo isso daqui. Tá quase certo. O que tem de diferença, na verdade, na questão de soluto e solvente? O soluto, ele geralmente é um sólido. E a gente tende a pensar que o soluto é sempre sólido. Porém, o soluto, ele pode ser um líquido. Só que daí, se o soluto é um líquido, o solvente, obrigatoriamente, também é um líquido. Mas, vamos chegar na seguinte conclusão.
reformulando aqui em cima, podemos dizer que o soluto é o que está em menor proporção na mistura. E o solvente é o que está em maior proporção na mistura. Por que eu falo isso? Porque vamos pensar o seguinte caso. O vinagre, ele é uma solução ou não é? O que vocês acham? Eu acho que é. Eu também acho que é. O vinagre é uma solução. E no caso do vinagre, o soluto não é um sólido. O soluto é o ácido acético a uma concentração de 4% aproximadamente massa em relação ao volume de vinagre. E o solvente, no caso do vinagre, ele é a água. Basicamente, quando nós temos a água na equação, a água será o solvente. Ou seja, a água é o solvente polar mais utilizado pela humanidade, ou seja, pelos químicos. Então, a água, ela, em quase todas as situações, ela é utilizada como solvente. Vocês já ouviram aquela... Quem já mexeu com tinta aí? Existe a tinta à base de água e a tinta que chamam à base de óleo. O que muda? Sim. A tinta à base de água, o solvente, o que vai realizar a mistura, vai juntar os ligantes, aí, os veículos da tinta, esse pigmento, vai ser a água. Quando for, no caso, um óleo, vai ser uma substância orgânica que se caracteriza como um óleo. Essa que é a diferença. As duas são soluções, mas no caso da tinta à base de água, nós temos solvente de água, e a base de óleo é o solvente, é um composto orgânico, que é um óleo natural. Isso também se aplica a alguns cosméticos, né? Depende do que eles querem. Exatamente, perfume, gente. O solvente, ele é geralmente o álcool. O álcool geralmente perfume uma solução etanólica, uma solução alcoólica. Mas também tem perfume utilizando água. Então, você tem diversas características. Vacina também, tem umas vacinas que são à base de óleo, outras à base de... Professor, Oi. em relação à maquiagem que a sua namorada, esposa, comentou, o rímel, aqueles que são à prova d'água, tem alguma relação ou não? Sim. Porque se ele é à prova d'água, quer dizer que ele não se dissolve em água. Então, ele não é solúvel em água. Então ele não é... Então seria um óleo Exatamente. Se a solução é à prova de água, quer dizer que ela não se dissolve em água. Então, ela é uma substância de característica polar que pode se misturar com a água, mas não vai ser retirada, não vai ser dissolvida pela água. Então, é nesse ponto que a gente entra. Soluto e solvente, soluto, menor proporção, e solvente, maior proporção na mistura. Beleza até aqui? Beleza. Beleza. Para a gente chegar naqueles pontos que eu coloquei para vocês, que eram as 4 soluções, a gente tem que falar agora em concentração de soluções. Posso apagar aqui? Ou alguém quer copiar? Pode apagar, já copiei. Bom, nós estamos querendo chegar naquela situação das soluções saturadas, insaturadas e vice-versa. Então, precisamos falar uma coisa. Concentração. Vamos pensar pelo nome. Estava no local e havia uma concentração de pessoas. O que significa isso? Concentração.
Vocês conseguem me dizer o que significa? Maior volume, maior quantidade. É maior quantidade. Isso, A quantidade. quantidade em um determinado espaço. Seria? Isso, é isso mesmo. Genericamente, concentração é a quantidade de um parâmetro. Parâmetro pode ser qualquer coisa, pode ser pessoas, pode ser canetas no meu quarto, pode ser qualquer coisa. Determinado em um determinado espaço ou volume. Então, a concentração sempre vai ser um fator, um parâmetro, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar o exemplo da minha casa. A concentração de gatos na minha casa. Então, aqui eu tenho 2 gatos. E minha casa deve ter uns 60 metros quadrados, vou chutar aqui. Mais ou menos isso. Não sei se é isso. Então, dividindo 2 por 60, o que significa que eu tenho um gato A cada 30 metros quadrados. a 30 metros quadrados. Ou então, 1 sobre 30 vai dar 0,033, se não me engano. 0,033 gatos por metro quadrado. Entendeu? Então, isso que é É o concentração. espaço que eles podem usar, cada um. Oi? Esse é o espaço que cada um pode usar. Não, nesse caso não é o espaço que cada um pode usar. Nesse caso, é quantidade de gatos para cada metro quadrado. Entendi. Eles ocupam por metro quadrado. Não é porque você colocou 2 gatos por metro? Não, é 2 gatos. É um gato para cada 30 metros quadrados. Entendeu? Então, foi o que eu falei. No caso, é a quantidade de espaço que vai dar para cada gato, né? 30 metros quadrados. Então, eu tenho 0,033 gatos por metro quadrado. A gente sabe que esse número não existe, porque não existe 0,033 gatos. Sim. Né? Mas, quando a gente trabalha com números, com média, a gente cai em situações desse tipo. A gente coloca números quebrados em coisas que não são quebradas. Não existe como ter meio gato, meia pessoa. Mas em química, a gente consegue ter meio litro, 0,100 litros, a gente consegue ter esses parâmetros. Então, agora vamos chegar na concentração em química. Pode apagar aqui? Pode. Agora vamos falar da concentração no mundo da química. Qual que é a unidade fundamental das coisas? Por exemplo, eu vou me pesar, eu meço o quê? Eu meço o meu peso. A gente fala peso, mas na verdade o que a gente mede é a massa. O peso é uma outra propriedade lá da física que relaciona com a gravidade. Mas vamos pensar agora em massa. Tudo tem massa. Esse apagador tem massa. Eu tenho massa, você tem massa. E o Felipe Massa tem massa também. Então, concentração é massa sobre volume. Uma Grazi, massa fera. Péssimo. Agora sim. Concentração A massa dela é muito fera. é massa por volume. Então, tá vendo? É a mesma coisa que eu falei antes. É um parâmetro, que é a massa, sobre um espaço, um volume.
Beleza, então você falar o seguinte. Outro detalhe importante aqui, ó, vamos pensar. Qual que é a equação, a fórmula para a densidade? Vocês lembram? Densidade. Se eu falar que é a mesma, vocês acreditam em mim? A densidade é massa sobre volume. Isso daqui eu estou falando porque é um questionamento que eu já tive quando eu fui estudante. E a concentração é massa por volume. O que difere os dois? O que difere os dois é o seguinte. A densidade, ela é característica para uma substância. Por exemplo, a densidade da água. A densidade da água ela é aproximadamente 1 grama por ml ou 1 quilograma por litro ou 1.000 quilogramas por metro cúbico. Lembra lá quando a gente falava assim, 2 quilos é 2 litros. É daqui que vem isso daqui, tá? A gente fala que 2 quilos é igual a 2 litros, porque a densidade da água é aproximadamente 1 quilo para cada litro. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com gasolina, que a densidade é diferente, aí já não posso estabelecer a mesma relação. Então, eu não posso falar que 2 quilos é igual a 2 litros, por exemplo. Compra uma coca 2 litros e não vai ser 2 quilos. Vai ser diferente de 2 quilos, porque a densidade da coca, por exemplo, é diferente que a da água. Então, é daqui que surge esse princípio de relação entre massa e volume. Por exemplo, 1 grama por ml. A densidade da água me mostra o seguinte, que em 1 ml de água, eu tenho 1 grama. É isso que mostra a densidade da água. Densidade é diferente de concentração, por quê? Porque concentração, eu não falo da substância pura, eu falo a concentração, a massa de um soluto, sobre um volume do solvente. Então, essa que é a diferença. Esses dois indicadores aqui me mostram qual que é a diferença entre concentração e densidade. Aqui é da substância. Aqui é da concentração que eu tenho, da mistura homogênea que eu tenho. Massa sobre volume. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Deu para entender. Tudo certo? Tudo jóia? Querem copiar essa parte aqui? Por favor. Apesar de estar gravado, eu acho bom vocês copiarem, porque copiar estimula o aprendizado mesmo, depois vocês vendo ela gravada. Eu não gostava de copiar porque eu era preguiçoso, mas é bom copiar. Admito para vocês. E hoje que ele está de pincel novo, ele vai copiar aí até? Não, hoje vai ser, ó. Vai ser. Eu fiz meu trabalho de lá comprar. Foi a minha assistente que comprou a tinta nova. Ainda bem que a assistente comprou um quadro pequeno, senão a gente estava lascado. Né? Eu ia comprar menor que esse, eu já estava usando esse pequeno, agora se comprasse menor, não sei o que eu fazia daí. Não, se fosse maior, você ia querer escrever muito mais. Pegar um quadro até em cima lá, até aqui, tá de boa. Igual da finca. Pegar um igual da finca e botar aqui em casa. Tem opção. Acho que eu vou lá. Mas eu vou ligar amanhã, tá? Quem sabe eu vou uma
Tudo certo aqui? Tudo parecido? Copiado já? Nos conforme? Quase. Pronto. Pronto, professor. Espera um pouquinho, professor. Espera um pouquinho. Ah, Não. só aqui em cima, só. Pode continuar aí. Já. Acho que já pode, professor. Tudo certo, todo mundo? Sim. Beleza, vamos continuar então. Vamos pegar aqui sal de cozinha, nosso livro NaCl. Ó, vamos supor que eu tô lá cozinhando. Estou cozinhando. Estou cozinhando macarrão, que é fácil. Instantâneo, né? Não, instantâneo também não, mas não gosto, não. Nunca comi na faculdade. E aí, uma dica do macarrão, sal em excesso. O macarrão tem que ter sal. Então, eu vou botar 10 gramas de sal em 1 litro de água. Para cozinhar o macarrão. Calcule a massa da terra agora. Nossa, maravilha, hein? Tá, o que eu disse aqui? Primeiro passo, quais são as informações importantes que eu tenho a tirar desse enunciado? 10 gramas de sal, 1 litro de água. Isso. 10 gramas é o quê? É a massa, 10. né? É. Isso. Massa. Vou colocar aqui, ó, massa dissoluto. Lembra? Sal é soluto, porque tem menor proporção na solução. 10 gramas. Volume de solvente. 1 litro. 1 litro. Então, qual que é a minha concentração de sal? Se a concentração é massa por volume. 10 gramas 10 gramas sobre para 1 litro. 1 litro. Como é que eu escrevo isso? 10 sobre 1 dá 10. 10 gramas por litro. Uma coisa importante, tá, gente? Quando você tem unidades aqui, ó, você divide as unidades também. O que significa isso daqui? Significa que eu tenho 10 gramas de sal para cada 1 litro de água. Ó, 10 gramas de sal para cada 1 litro de água.
Então, é isso que é a importância da concentração. A concentração é o quanto que eu tenho de um soluto em relacionado a um solvente. Esse solvente é a água, o soluto é o sal. Tem alguma dúvida sobre isso? Não. Beleza, esse daqui eu passei bem facinho, agora vai ser um negócio... Não, brincadeira, não vai ser não. Vai ser fácil. Vou apagar aqui em cima. Vou deixar só a conta, porque esse daqui aqui em cima não tem tanta necessidade. Isso daqui é baboseira minha mesmo. Eu cheguei num ponto importante. Eu falei de soluto, de sal em água, agora eu quero falar em solubilidade. Se eu falar que a solubilidade de sal de cozinha, MaCl, é 5 gramas para cada 100 ml de água. O que vocês compreendem e entendem dessa informação que eu estou te dando? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho 5 gramas de sal. Aí eu vou lá, pego 100 ml de água e adiciono. Então, eu vou ter uma solução onde eu coloquei 5 gramas de sal em 100 ml de água. E essa é o meu coeficiente de solubilidade. O que significa isso? Toda vez que eu falo coeficiente, ele é um valor de algo, é um valor de alguma coisa. O coeficiente é o valor de quanto de sal que eu posso dissolver em água e ele solubilizar. Então, o que significa isso? Se eu pegar um copo agora com 100 ml de água e colocar 5 gramas de sal e dissolver, ele vai solubilizar. Ah, detalhe, eu não sei se essa é a verdadeira solubilidade, tá? É uma solubilidade hipotética. Mas supondo que é isso a solubilidade, então 5 gramas de sal dissolvem completamente em 100 ml de água. Aí a gente chega em outro ponto aqui. Se eu misturei 5 gramas de sal em 100 ml de água, que tipo de solução que eu tenho? Aquelas 4 soluções que eu falei lá para vocês. Saturada, insaturada, supersaturada e saturada com corpo de fundo. Quais vocês acham que é a resposta para essa pergunta? Saturada. Saturada. Todo mundo compreende por quê? Sim. Porque ela está no meu limite de solubilidade. Então, se eu colocar 1 grama, não, 1 grama não, 0,01 grama a mais, já não vai mais dissolver. Então, chegou no ponto de saturação, ou seja, vamos supor que é o seguinte, meu ponto de saturação é aqui, eu cheguei exatamente aqui. Se eu colocar um pouco a mais, eu já passei. Então, é isso que significa essa solução. É uma solução que chegou ao seu ponto de saturação. Beleza? Essa solução chegou num ponto de saturação
e não cabe mais nenhum sal nela sem que ele precipite, ou seja, que ele vá para o fundo do recipiente. Vocês querem copiar isso daqui? Sim. Vou até sublinhar isso daqui, que essa... Apagar só aqui em cima, tá? Agora vamos pensar um pouco mais. A minha solubilidade, eu falei que era 5 gramas para 100 ml. Agora vamos pensar que eu vou misturar 4 gramas de sal em 100 ml de água. Que tipo de solução que é essa? Que tipo de solução que eu tenho aqui? Eu misturei 4 gramas de sal em 100 ml de água. Peguem lá aquela tabelinha que vocês têm lá, aquelas 4 soluções. Insaturado? O que é? Quem alguém falou? É insaturado, não é? É saturada, não é do mesmo jeito? Não, é assim insaturada. Vou explicar por quê. Professor, Oi. ela só é super saturada depois que passa 100% da capacidade total? A gente vai chegar nela aí. A insaturada é o quê, Eliane? Ó, eu posso colocar 5 gramas de sal em 100 ml de água. Então, Sim. se eu colocar 5 gramas, ela é saturada. Porque se eu colocar qualquer coisa a mais, eu já vou ter sal que não vai estar solúvel, que ele vai para o fundo do recipiente. Ó, 100 ml de água. Se eu colocar 5 gramas de sal, a solução fica igual, ela fica... Tá tudo solúvel. Mas você colocou 4 gramas, 1 grama a menos, faz tanta diferença assim? Eu coloquei 1 grama a menos, certo? Sim. Então, ó. Não, calma aí, professor. Ela tá achando que você colocou só as 4 gramas. Você acrescentou na solução que já tinha 5 gramas, não foi? Ah, sim. Não, E tudo bem. Calma. Vamos lá. Vamos lá. É o seguinte. É uma outra solução. Ou seja, eu tinha água pura e coloquei 4 gramas de sal, certo? Certo. O que vai ocorrer? 5 gramas é o meu limite. Se eu colocar 5 gramas, eu não posso colocar mais, porque daí vai precipitar sal, certo? Vai sal para o fundo do recipiente. Beleza? Sim. Então, nesse ponto, é saturada. Mas eu coloquei, agora, outra solução, outra água, outro sal. Eu peguei 4 gramas de sal e coloquei em 100 ml de água. Então, eu estou abaixo aqui, ó. Eu posso colocar mais sal na minha solução, que ela não vai precipitar. Não vai cair sal para o fundo. Então, quando eu posso colocar
mais soluto, a minha solução é insaturada. Entendi. Porque ela está abaixo do meu ponto de saturação. Ela está aqui. Agora eu entendi também. Entendi Eu também também, não tinha mas entendido, não. Eu tinha entendido igual a Leandra tinha entendido. Por isso que eu fiquei com dúvida. Ah, tá. Mas beleza. Então, é isso daqui. É uma outra solução. Eu misturei 4 gramas de sal em 100 ml e daí a solução está insaturada, está abaixo do ponto de saturação. Ou seja, quando for acima desse valor, ela está saturado. Está saturado é porque já está acima, é isso? Não. Saturada é no mesmo nível. É no mesmo ponto. nível? Ah, tá. Isso. 5 gramas para 100 ml é saturada. Aham. Quando está acima, a gente vai ver agora. Ah, tá, entendi. Beleza. Agora, vamos supor que eu misturei uma nova solução, tá? Tá. Eu misturei 8 gramas de sal e 100 ml de água. Vocês têm mais 2 soluções aí, que é a açúcar saturada e a saturada com corpo de fundo. Qual que vocês acham que é? Super saturado. Não, ela vai ser a saturada com corpo de fundo. Corpo de fundo. Por quê? Eu acho que essa aí é um corpo de fundo. Clique. Deixa eu tentar desenhar agora. Eu sou horrível em desenhar, mas eu vou tentar desenhar alguma coisa. Vixe. Tá. Eu tenho água e eu misturei 5 gramas de sal. Por exemplo. Aí, a minha solução está homogênea. Ou seja, isso daqui é uma solução homogênea. Mas, vamos supor que agora, os mesmos 100 ml de água, aqui é 100 ml, tá? Vou botar o volume aqui para vocês não se perderem. Nem eu. Nos mesmos 100 ml de água, eu coloco mais 3 gramas de sal, ou seja, eu fico com o total de 8 gramas de sal. O que ocorre? Os 5 gramas, eles vão dissolver. Mas eu voltei aqui no fundo, ó. Isso daqui é os 3 gramas de sal a mais que eu coloquei. Eles não vão dissolver. Vão ficar no fundo. Aham. É isso que ocorre. Vocês podem fazer isso na sua casa. Pesquisem lá, por exemplo, a solubilidade do sal em água. Aí pega um volume lá fixo e coloque, apesar que você não vai conseguir medir quantidade, né? Mas foi isso que confundiu o professor, porque os 4 também se dissolveria, só que ele não vai ficar saturado, né? A quantidade exata da medida, né? Mas ele dissolve também. Dissolve, aham. Os 4 gramas dissolve. Os 5 gramas dissolve. Só que os 4 gramas dissolve a menos, os 5 gramas dissolve no ponto, e 8 gramas sobram 3 gramas no fundo. Por isso que é saturada com corpo de fundo. Isso daqui é o corpo de fundo. Deu para entender bem. Aí vai faltar uma solução, que é a supersaturada. Vou esperar vocês copiarem essa parte aí, que a gente já entra nessa solução. Se ficar alguma dúvida, perguntem, tá? Por favor. Não saiam com dúvidas. Letra bonita. Não elogia muito, não, hein? A vontade de rir segurou a risada. Ele tá Você achando? Não, então não. Ô, professor, e como fazer essa conta? Tipo,
se vai estar a quantidade certa para ser saturada ou menos para ser insaturada e mais para ser, no caso, isso daí, corpo de fundo. Aí, então vamos terminar essa parte aqui, eu já entro nesse ponto da conta. A conta é aquela conta que eu mostrei lá na equação, né? Concentração é igual a massa sobre volume. Vamos mostrar a última solução, aí eu faço exemplos, e a gente vai definir se ela é saturada ou se ela é insaturada, beleza? Beleza. Pior que tá bonita mesmo a minha letra, hein, gente? Olha, que orgulho. Tava demorando. Eu falei para elogiar. Vou apagar a parte de cima aqui, tá? Tá. Agora eu vou dar uma outra informação para vocês. Vamos supor que a solubilidade do sal é 5 gramas de sal para 100 ml, como a gente tinha falado, na temperatura ambiente, 25 graus. É a temperatura ambiente de uma cidade normal, tá? Não de Rondônia, nesse calor do... Cidade normal. Cidade bacana, que faz frio às vezes. Aí, vamos dizer que 7 gramas de sal em 100 ml é a solubilidade do sal na água. Aqui tinha que colocar água, né? Deixa eu colocar aqui para... a 25 graus. Só para deixar claro, gente, 25 graus, ela é a temperatura considerada padrão. Ou seja, quando você fala em temperatura ambiente, em química, as propriedades vão ser dadas a 25 graus. 25 graus e a pressão atmosférica do nível do mar, elas são as condições normais de temperatura e pressão. Então, todas digamos assim, as propriedades dos compostos vão ser nessa temperatura e na pressão atmosférica no nível do mar. Beleza. Além desse adendo, vamos entrar agora na questão em si. Vamos supor que a 80 graus, já estamos bem mais para a temperatura de Rondônia já, a solubilidade do sal é 7 gramas em 100 ml. Ah, mas o que tem a ver temperatura com solução? Eu não sei o que você está fazendo. Vamos lá. Posso pegar aqui embaixo? Pode. Tá. Vamos supor o seguinte. Eu misturei 7 gramas de sal a temperatura ambiente normal, 25 graus. Tá, beleza. A primeira parte é o seguinte. Vamos olhar lá, vamos fazer o nosso...
sistema. Eu tenho 100 ml de água. E eu tenho 5 gramas de sal solúvel. E eu misturei 7 gramas. Então, eu tenho um corpo de fundo aqui. Tá feio demais, hein? Esse daqui é meu corpo de fundo, ó. Que é 2 gramas de sal. Até aí, beleza, né? Solubilidade é 5 a 25 graus. Ah, misturei 7 a 25. Então, o que eu tive? Eu tive 5 gramas solúvel e 2 gramas foram para o fundo do recipiente. Tá, mas eu quero solubilizar esse composto, ou seja, essa quantidade de sal que ficou aqui. Baseado nisso daqui, o que eu faço agora? Baseado nesse pressuposto aqui, ó. Aquece a solução. Isso. Esse delta aqui significa temperatura, tá? Vou colocar aqui, aquece a solução. É só delta ou é delta T? Não, é delta. Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter uma solução saturada, a temperatura de 80 graus, e eu vou ter uma mistura homogênea, com 100 ml de água e 7 gramas de sal. Mas isso daqui ainda não é uma solução supersaturada. Na verdade, nesse ponto aqui, ela é uma solução saturada. Aqui ela é uma solução saturada, tá? Porque foi só 5 gramas. Porque foi só 7. Nesse caso aqui, Eliane, vamos pensar o seguinte. Agora, eu mudei o meu sistema. Era 25 graus, era 5 gramas a solubilidade. Aqui, tá. eu tenho 80 graus, eu tenho a solubilidade de 7 gramas. Então, eu tenho essa diferença. Isso daqui que sobrou aqui, esses 2 gramas, foram dissolvidos nessa temperatura alta. Então, aqui, tá o seguinte, eu tenho 7 gramas para 100 ml, a temperatura de 80. Eu coloquei 7 gramas. Está saturado. A supersaturada é o seguinte, a partir desse ponto aqui, ó, vocês imaginam como é que chega uma solução supersaturada? O que eu tenho que fazer agora? Eu aqueci. Acrescentar água? Não, é resfriar. Por quê? Resfriar? Ó, eu vou resfriar lentamente. No caso, ela não volta, professor? Exatamente. O sal, ele não volta, né? Ela não precipita. O que vai acontecer? Vamos voltar aos 25 graus agora. Temperatura 25 graus. 7 gramas de sal. E 100 ml de água. Se você pegar uma solução insaturada, que é esse caso aqui, não, desculpa, saturada com corpo de fundo, aquecer, deixar ela saturada e resfriar ela lentamente, o que ocorre? Esse sal que está, digamos assim, extra, esses 2 gramas que estavam aqui no início, que estavam insolúveis, o que ocorre? Eles vão ficar solúveis mesmo a temperatura baixa, a 25 graus. Então, eu vou ter uma solução homogênea. Com 7 gramas de sal.
em 25 graus Celsius. Ficou feio aqui embaixo, né? Ou seja, o que que ocorre, gente? Ó, vamos pensar o seguinte. Vamos passo a passo aqui. Professor, o quadro Oi, está cortando embaixo. como é que é? Está cortando o quadro embaixo. Cortando o quadro? Aham, agora foi. sim. Melhorou? Dá para ver tudo Sim, agora? agora sim. Tá. Então, vamos pensar o seguinte. A 25 graus, eu posso colocar 5 gramas. Só que eu coloquei 7. Então, precipitou 2 gramas. Aí eu aqueci. A 80 graus, a solubilidade é 7 gramas. Beleza, está no ponto de saturação. Só que daí eu resfriei. Quando eu resfrio, eu consigo ter 7 gramas de sal em 100 ml a 25 graus e está solúvel, está homogêneo. Mesmo que a minha solubilidade seja 5 gramas para 100 ml a 25 graus. Por isso que ela é uma solução super saturada, porque ela está além do ponto de saturação, aquela temperatura que está a solução. Deu para entender? Deu. Sim. O que vocês têm que entender é o seguinte. Percebam, eu tenho mais sal do que eu deveria ter. Então, essa solução ela é muito instável. Se eu pegar, por exemplo, assim, e bater nela, o sal precipita. Porque eu agitei o sistema. O sistema tem que ficar tranquilo, sereno, sem preocupação, relax, para ele conseguir ficar nesse estado. Se qualquer perturbação no sistema, ele volta a precipitar. Por exemplo, vou dar um exemplo disso aí. Quando você coloca a cerveja no congelador e ela fica muito tempo, ela às vezes ela está negativa, está -4, -5 graus lá. Só que ela não congelou, porque ela está tranquila ali, no sistema tranquilo, não teve agitação. Aí você vem com a sua mãozona quente e pega ela no meio. Você perturbou o sistema, você adicionou calor ao sistema. Como aquela solução é instável, ela tende a ser sólida naquela temperatura, então você congela a cerveja. Aqui é o mesmo princípio. Se eu bater no negócio, se eu agitar um pouquinho, já precipita o sal. Então o sistema tem que ficar em repouso. Compreendido? Sim. Sim. Beleza, então. Agora, como eu falei, antes de terminar até o intervalo, nós vamos fazer exercício sobre isso. Vocês nem tem que copiar agora, né? Vacilo, foi mal. Beleza, então vamos pensar o seguinte.
Enquanto eu vou explicando aqui, vocês vão copiando, tá? Em uma mistura, foi adicionado 2 gramas de açúcar e 250 ml de água. Eu já vou até circular, porque essas são as informações importantes. 2 gramas de açúcar e 250 ml de água. Sabendo que a solubilidade do açúcar em água é 2,5 gramas para 100 ml de água. Calcule a concentração da solução e determine se esta é saturada, insaturada, supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Quando vocês copiarem, vocês me avisem que eu vou pagar e a gente vai resolver. Isso daqui é para mim só lembrar depois para quando eu apagar o quadro, tá? Deixa eu copiar. Quem quiser tentar ir fazendo, tá, fica à vontade, tá? Não precisa se acanhar, não. Mas alguém copiando? Estou copiando. Posso apagar até aqui? Esse começo aqui? Pode. Pode. Ah, vou apagar até aqui, ó. Pode. Até aqui. Beleza. Então, eu vou tirar os meus dados lá. A massa é 2,5, né? A solubilidade é 2 gramas em 100 ml. E o volume é 250 ml. É isso mesmo, né? Sim. Posso apagar o restante? Não, professor, calma aí. Não era 200 mil? A massa é 2. Ao contrário. A massa é 2 e a solubilidade é 2,5. Ah, tá.
Então, eu tenho a massa de 2 gramas, a solubilidade de 2,5 gramas em 100 ml e o volume de 250 ml. O que eu faço aqui, gente? Primeiro passo, eu tenho massa e tenho volume. O que eu posso calcular quando eu tenho massa e tenho volume? Concentração. Concentração, isso mesmo. Concentração é massa sobre o volume. Massa do soluto, no nosso caso, o açúcar, e volume do solvente. Qual que é a massa? 2 gramas. E o volume do solvente, 250 ml, certo? Sim. Quanto que dá essa conta aqui? Cento e 125 ml por grama? Dá 0, quanto? 125. 0,05? Zero 0,008. 0,08 mesmo, eu também li isso. É isso aí. É 0,008 grama por o quê? Por ml. Deixa eu apagar aqui o restante. Ah, pessoal, eu fiz a conta com 100 ml, era fácil de ver. Mas agora, eu coloquei 250 ml e coloquei 2 gramas e deu isso daqui. Como é que eu faço para saber se esse valor que eu encontrei é solúvel ou não, baseado nesse valor? Divide lá em cima. Vai ter que fazer a continha do outro lá, né? Do Sim, soluto. você vai ter que chegar... Aqui é grama para cada ml, certo? Sim. E eu quero grama para 100 ml. Então, eu tenho que fazer essa transformação. Tem que a minha concentração é 0,08 gramas por ml. Então, eu quero saber quanto seria para 100 ml. O que eu faço? Faz regra de 3, vocês vão entender melhor. Regra de 3. Pode ser, é melhor mesmo. Eu ia fazer uma outra coisa aqui, mas é melhor fazer regra de 3 mesmo. Mas do jeito que eu falei também dá certo, tá? Ó, Porque ele não quis usar, teimoso. eu tenho 0,08 gramas para cada xml. Cada xml não, para cada 1 ml, né? Para cada 1 ml. Então, eu tenho x grama para cada... Quantos ml que é a minha referência? 2. Não. Não, 1,5. Ah, tá, 100 ml. Porque a minha solubilidade é dado em grama por ml. Então, agora eu faço a regrinha de 3, eu vou chegar lá em x é igual a 100 vezes 0,08. Deixa eu colocar as unidades, que eu gosto de colocar as unidades, senão bate um. Aqui eu tenho grama, eu divido, vai passar dividindo um grama, mas é 1 grama só para cortar a unidade aqui, tá, gente? X vai ser quantos ml? Espera que eu fiz besteira monstra. Tô entendendo. O professor não fez isso. Ó, 100 ml vezes 0,08 grama. Aí eu vou ter x grama vezes 1 ml, eu passo ml dividindo. 1 ml. Aqui é grama.
100 vezes 0,08 dá quanto? 0,8. Então, eu tenho 0,8 gramas em 100 ml de água. Quanto que está saturado, insaturado, supersaturado ou saturado com um pouco de fundo? Deu 0,8 gramas para 100 ml. E a solubilidade é 2,5. Insaturado? Saturado. Insaturado. Insaturado, é isso mesmo. Ó, se fosse 2,5, a resposta aqui seria saturado, porque estaria no ponto de saturação. Mas, como está 0,8, o ponto de saturação é 2,5 e está bem abaixo. Então, eu posso adicionar ainda açúcar, que vai estar solúvel no meu meio, na minha solução. Então, essa solução aqui, a concentração dela é 0,8 gramas. Oi. Se eu pegasse o resultado vezes as ml lá, também dava do mesmo jeito, né? Sim. O resultado da concentração vezes... Tá, isso. A concentração é 0,8 gramas para 100 ml e a solubilidade é 2,5 gramas para 100 ml. Então, a concentração está abaixo da solubilidade. É uma solução insaturada. Então, vocês sempre vão fazer o seguinte. Sempre não, né? Sempre é uma palavra muito forte. Mas, nesses casos, vocês vão fazer isso daqui. Vão calcular a concentração. Aí vão ver se ela está maior ou menor que a solubilidade. Muito cuidado com as unidades, porque às vezes vocês vão ter que transformar a unidade para chegar no valor de solubilidade que vocês querem. Ó. Entenderam? Então, cuidado com as unidades. Eu queria mostrar um outro negócio aqui, rapidão, antes do intervalo. (2,5 gramas para 100 ml pode ser escrito da seguinte maneira. 2,5% massa sobre volume. Por quê? Ó, isso daqui é a mesma coisa que isso, tá? Por quê, gente? Porque, ó, a cada grama e ml, eu coloco como se fosse a mesma, tivesse a mesma relação. Então, para cada 1 grama, eu vou ter 1%. A cada 1 grama de 100 ml, eu tenho 1%. Então, 100 gramas de 100 ml, eu tenho uma solução de 100% massa-volume. E numa solução 2,5, eu tenho 2,5 massa-volume. A gente faz isso por quê? Porque a densidade da água é 1. Lembra que eu falei? Que 1 kg de água é aproximadamente 1 litro. É por causa disso que a gente faz. A solução é de água, então eu faço essa relação aqui, ó. 2,5% massa sobre volume. Isso daqui é uma outra forma de representar a mesma coisa. Compreenderam? Os caras que não compreendeu. Ó, vamos pegar o seguinte. Vamos supor que aqui fosse 100 gramas. 2,5 gramas para 100 gramas. Porcentagem não é 1 sobre 100? Sim. Porcentagem por exemplo, 1% é 1 sobre 100. Então, aqui, eu tenho 2,5 sobre 100. Então, eu tenho 2,5% de massa de soluto em relação ao volume de solvente. É isso que significa. É a mesma coisa que uma porcentagem comum. É algo na base de 100, ou seja, porcento é na base de 100. Então, se eu passar um exercício lá que vai estar escrito 4% massa-volume, é isso daqui que vai estar. Esse 4 gramas para 100 ml.
por exemplo, se vocês fizerem no semestre que vem, cálculo do vinagre, do acidez do vinagre, o vinagre ele vem com uma especificação que é relação de massa-volume, ou seja, ele dá lá, concentração de vinagre 4% massa-volume. É isso daqui. É 4%, 4 gramas de vinagre para 100 ml de solução. É o mesmo caso do açúcar aqui. 2,5 gramas para 100 ml é 2,5% massa sobre volume. Oi. Para chegar a esse resultado aí, o senhor fez 100 ml vezes 0,08. Isso. Então, 100 ml vezes, ó, eu fiz isso daqui, ó. É regra de 3. Regra de 3, tá? 100 ml vezes 0,08. Eu coloquei as unidades, tá? Porque as unidades é importante. 100 ml vezes 0,08 gramas. Aqui, ó, eu fiz cruzado. X gramas vezes 1 ml, passei dividindo. Aí vai ficar o resultado em gramas. Então, 0,8 gramas. Minha base de cálculo é 100 ml, que eu coloquei aqui, ó. Então, é 0,8 gramas em 100 ml. Tá vendo a relação aqui de 3? A regra de 3? Deu para entender? Sim. Não deu para entender, eu faço de novo. Não tem problema, não. deu. Beleza. Então, 20 e 26, vamos dar uma pausa. 20 e 40 nós voltamos, beleza? Sai aqui. Que horas que volta, professor? Oi? 45, né? Fechou, então. Não, 20 e 40, né? Ah, tá, 20h45 mesmo, beleza. Ah, então 20 e fechou. 40, 20 e 40. Tá bom. 10 minutos dá pra jantar, não, professor. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Não saiam da reunião, tá? Porque senão depois tem que ficar aceitando, aí atrapalha um pouco. Não que atrapalha, mas é melhor se não precisar. Beleza? Beleza.